live. Está rindo lá atrás. Boa tarde a todos. Estamos live, online, streamando, como se fala hoje, né? Streamando. Streamando. Tu já ouviu da plataforma Twitch? Não. Plataforma de streaming. Na Itália está enlouquecendo com este Twitch. Olha aí. Tá, um dia vamos ver se fazemos um streaming no Twitch também. Ok, então, bem-vindo, boa tarde a todo pessoal. Aqui é de novo Christian da Kinetec. Hoje temos um convidado clássico, o Guilherme Brotto conosco. Oi pessoal, tudo bem? De novo, eu aqui. Bem-vindos. Então, pessoal, começamos uma série de live agora, provavelmente 4 ou 5 lives sobre biomecânica do esporte. Hoje com o Guilherme teremos mais convidados, alguns extremamente especiais, gente realmente high profile, como sempre, né? Então teremos algum falando de lesões, né, em âmbito também cirúrgico, outros que entrarão sobre argumentos de pesquisa inerente à biomecânica do esporte, e investigaremos todos estes assuntos junto ao Guilherme. Então, que o pessoal está entrando, só para relembrar, o nosso canal YouTube, todas as lives lá, depois também no nosso canal podcast, no Spotify e no iTunes. Lá vocês podem escutar as nossas lives, áudio, e durante as atividades, dirigindo, fazendo academia, lavando a louça, que é um clássico. É verdade. Né? Então, este só para relembrar. Também na IGTV, né, Dani? A gente tem as lives publicadas na IGTV. Assista lá quem gosta de ficar dentro do Instagram. Então, hoje temos um assunto de biomecânica e tentamos entender por que é importante, né, Guilherme, quantificar. Tem gente entrando, Dani? Sim. Tudo certo? Tudo certo. Muito bem, pessoal. Abanem, mandem um oi, comentem se têm dúvidas durante a live. Estamos aqui para conversar com vocês. Então, Guilherme, vamos entrar no assunto. O que é avaliar quantitativamente? Christian, obrigado de novo pelo convite. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar assistindo aí a nossa live hoje. Christian, a avaliação quantitativa, ela é uma tendência que nós temos hoje no mundo do esporte. A gente, nessa nossa maratona aí já de alguns anos, né, Christian? Uhum. A gente vem tentando trazer essa cultura de avaliação numérica do desempenho dos atletas. E por que a gente tenta fazer essa avaliação numérica? O que é a avaliação numérica, que é o significado de avaliação quantitativa? A avaliação numérica, ela vai ser uma forma de permitir ao treinador e aos clínicos o acompanhamento a longo prazo dos seus pacientes e atletas. Mais do que isso, mais do que o acompanhamento a longo prazo, é o que permite, no mundo científico a gente já tem isso de forma muito comum, né? É o que permite a troca de informações entre centros diferentes. Então, por exemplo, se aqui em Porto Alegre a gente faz uma medida do determinado desempenho de um atleta numa determinada tarefa, eu tenho que ter uma forma de comparar o meu resultado com os atletas do Milan, por exemplo, né? Uhum. Com os atletas de alto nível, ou com um atleta que tenha tido um problema que eu não quero ter também. Então, a avaliação quantitativa, ela é uma forma numérica de expressar o desempenho de um atleta, né? Então, eu tenho um número, né, de expressar o desempenho e que seja normal, que seja padrão e que o método seja comum entre diversos locais. Então, se eu hoje faço uma avaliação, ela tem que ser a mesma que eu vou fazer daqui a um ano. E se aqui a gente faz uma avaliação, ela tem que ser a mesma avaliação que é feita na Itália, por exemplo, né? Ser feita em outros países, nos Estados Unidos, na Europa,
Oceania, enfim. E isso permite uma padronização e uma identificação de fatores de risco ou de elementos potenciais de desempenho. Então, se todo mundo faz a avaliação da forma semelhante, numérica, quantitativa, padrão e comum, eu vou ter a possibilidade de repente, quando surge um talento e eu tenho todas as informações quantitativas dele, eu vejo, não, olha só, ele tem esta informação aqui superior à do outro, então a gente já sabe que aqui é um lugar para se investir. Sim, tu me lembrou um assunto, né, do Madifácio quando teve aqui. Exatamente. Aí, na época, era 2016? 2016. 2016. Ou 2017? Provavelmente... 2017. 2017. Agora você me pegou. Sim. Aí me lembro que na época tinha um jogador jovem do Milan, porque ele é o engenheiro do Milan, que eu vi um jogo que tinha 16 anos, que ele entrou e começou a jogar, e eu fiquei realmente encantado, porque é realmente técnica fina, né? Toque incrível. Magrinho, baixinho. Aí eu perguntei para ele, mas então me diz, o Mastur, como é que é? Olha, o Mastur eu acho que não vai muito para frente. É um fenômeno, tem um toque ali incrível. Falou, mas não tem determinados aspectos que ele pode potencializar crescendo para depois encarar o nível de performance que os outros têm. Exatamente. Porque ele, né, comentando ali algumas carências dele, físicas principalmente, de respostas biomecânicas, mas não só, né, também fisiológica, né, que ele viu, que ele estava investigando. Então ele falou, é um jogador que eventualmente tu pode aproveitar uma parte do jogo, num jogo inteiro. Determinados momentos, né? Isso mesmo. Então, já identificaram isso quando ele é jovem, né? A grande vantagem de se ter essa informação quantitativa, e hoje a gente vai entrar em várias, né? Se der tempo de entrar em todas, eu trouxe muita informação, é justamente essa. Eu já conversei com técnicos, com treinadores, principalmente lá em Caxias, onde eu sou mais próximo do pessoal da área do esporte. E, normalmente, os treinadores dizem, né, não, mas eu conheço o atleta, eu sei qual é o melhor, eu sei qual é o melhor, o pior, ou com melhor nível, com pior nível. Mas o treinador, ele consegue ver essas informações naquele momento. Mas aquelas informações, elas não dizem para o treinador o que vai acontecer depois, que é o que a informação quantitativa, aliada à estatística, vão nos dar, que é a predição. Sim. Né? Que é nos dar assim, esse cara é um potencial, esse aqui tem que trabalhar alguns aspectos. Então, isso vai nos permitir, principalmente quando nós temos muitos atletas, direcionar esforços mais específicos, tanto para os déficits de cada atleta, quanto para as qualidades de cada um dos atletas. Né? Então, formas simples de se quantificar o desempenho vão ajudar, inclusive, ao atleta, e aí vem uma questão intrínseca também, a perceber quais são os déficits dele. Porque uma coisa é o atleta saber assim, eu sou bom, eu jogo bem, eu faço bem a minha tarefa, eu tenho um tempo bom de corrida. Mas outra coisa é ele saber, não, eu tenho um tempo bom de corrida, mas a minha amplitude de movimento X é ruim, eu preciso melhorar. Eu jogo muito bem, mas a minha altura do salto deixa a desejar. Sim. Então o atleta, ele tem formas de controle do próprio desempenho também, porque as informações quantitativas, elas vão além da técnica de observação do treinador. Elas permitem, inclusive, ao atleta mensurar o seu próprio desempenho e se conhecer. Certo. Né? Então, se torna uma ferramenta muito acessível, tanto para os atletas, quanto para os treinadores, falando também daí, né, na questão multicêntrica em vários estabelecimentos. Então, a avaliação quantitativa ela é basicamente essa permeação numérica e normativa de referências de desempenho e de déficit. Guilherme, quais são os testes mais comuns, né? Que tipo de informação vem buscada quantitativamente falando mais? Existe, antes
né? Existe um consenso de algumas avaliações que são comumente feitas, né? As principais giram em torno assim, de amplitude de movimento, testes funcionais, a relação de força e alguns testes que nós chamamos aí de avaliações biomecânicas, né, que a gente vai entrar. Mas antes de entrar nessas, eu queria passar a palavra para a Dani. A gente tem uma pergunta aqui no Instagram, do pessoal do Privalongo Pilates. Deve ser difícil padronizar a avaliação, não? Sim, as avaliações são difíceis de ser padronizadas. É por isso que a literatura tem trazido, e eu trouxe inclusive uma tabela que quem tiver interesse agora de se aprofundar nessa nossa série de lives sobre biomecânica, lá no final a gente vai ter também. Sim, só um assunto. Esta é introdutória, tá? A gente começa a abrir argumentos que discutiremos um pouco mais em detalhes nas próximas. Né? E quem tiver interesse em ter acesso a esse material, Dani, o que posta ali nos comentários para demonstrar interesse eu mandar o material? Pode colocar que a pessoa quer baixar o material. Eu quero. Quero baixar. Quero o material, então. Quero baixar o material. E eu forneço para vocês as avaliações mais comuns que são realizadas. E elas, via de regra, são avaliações simples, justamente para nós não termos esses problemas de fazer todo mundo igual, né? Sim, o que é ter uma padronização mais prática. Isso né? mesmo. Sim. Você ia falar alguma coisa antes, Cristian? Conversar a mesma língua. Não, era esta questão, né? Que, sim, realmente, muitas vezes entra gente em contato conosco, tipo assim, eu quero avaliar o tênis. Tá, eu quero avaliar basquete. O que tu quer avaliar do tênis? O que tu quer avaliar do basquete? Envolve toda uma série de gestos diferentes, né? Mas, eventualmente, mais importante é avaliar características necessárias para aquele esporte. Exatamente. Por exemplo, um jogador de tênis tem que ter uma determinada reatividade, tem que ter uma determinada explosão, tem que ter uma determinada movimentação de ombro. Vai procurando características para padronizar os teus exames. Porque, por exemplo, a sacada do Nadal, a sacada do Djokovic, falando de tênis, né? A sacada do Sampras de anos atrás, que eram todas sacadas importantes, são muito diferentes uma da outra. E cada um tem as suas características que tu não vai mudar. Isso mesmo. Tu não vai mudar, porque ele consegue com aquela ali ter o seu ganho. Não vai pedir para Nadal tentar mudar a sua sacada. Para deixar mais parecido do outro, né? Exato. Ele tem a sua característica ali. O que tu tem que fazer é investigar características adequadas àquele esporte ali para melhorar, né? Isso mesmo. Sim. Isso mesmo. E é por isso que é consenso na literatura, e nessa planilha que eu vou estar enviando para vocês, ali tem umas 15 revisões sistemáticas, algumas com meta-análise e outras não. Para o pessoal que está nos ouvindo aí, acompanha mais a área acadêmica, a revisão sistemática é aquele tipo de estudo que tenta agrupar os resultados dos artigos com melhor relevância, com maior evidência. Né? Então, eles selecionam artigos com melhor evidência para poder fazer um apanhado e dizer, isso é factual, é evidente, isso é cientificamente provado ou não. Então, se espera, assim, quando a gente vai falar sobre um determinado tema, que haja, preferencialmente, revisões sistemáticas para tentar nos apresentar uma comprovação daquilo. E, olha, é predominante que sempre se escolham testes simples, para não justamente avaliar as questões individuais. Porque a técnica de passada, a técnica do saque, a técnica do chute no futebol, do lançamento no basquete, cada um tem algumas peculiaridades. Mas quando eu faço um movimento limitado, mais simples, aí eu posso esperar uma certa semelhança entre todas as pessoas, né? E, claro, isso tem limitações, mas é a forma mais ideal para poder permitir a comparação multicêntrica. Padronizar o gesto, isso mesmo. Gesto para aquela informação específica. Dani? A gente tem mais perguntas aqui do Wellington Cássio no Instagram. Avaliação pessoal do atleta no seu gesto esportivo, eu poderia alterar, sendo que o gesto está provocando a lesão?
Então, aí... Esse é o grande assunto, a grande temática, a grande complexidade é esta daqui. Exatamente. Sim. Se o gesto técnico está apresentando fatores de risco para lesão, e aí a gente tem uma expressão hoje que está sendo comum utilizada, que são os determinantes cinemáticos. Então, assim, independente do gesto técnico, existem aspectos muito pontuais que são provocativos de lesão, que estressam o corpo de uma forma perigosa, né? Existem aqui uma série deles, eu trouxe a lista, né? Mas sim, se o gesto técnico apresenta um desses determinantes cinemáticos lesivos, aí a gente investe na alteração. Mas a gente nunca investe na alteração técnica tentando imitar a técnica do outro, quando o meu já tem um desempenho bom. Claro que existe o ideal de padrão, né? O ideal técnico com maior eficiência energética, com melhor rendimento, maior chances de acerto. Mas dentro da técnica existem determinantes cinemáticos de lesão. Tá? Então, esse sim você deve alterar. Certo? Na conversa que já teve com o Stefano Madifassi e outros colegas sempre lá italianos, a gente está vendo que no alto rendimento, hoje, quem monitora a parte biomecânica nas categorias de base tentam otimizar a biomecânica para evitar lesões futuras. Até os 16 anos atuam, né, monitorando e tentando fazer adequações para otimizar a biomecânica, né, para evitar lesões futuras. Nos profissionais, ali é o assunto um pouco mais delicado, porque ele já está no limite, tá? E o limite deles se eles alcançam com aquela determinada movimentação. No momento que tu vai fazer uma alteração que eventualmente vai envolver, né, outros grupos musculares, um estresse maior para outros grupos musculares que eventualmente não estavam prontos ou preparados para receber uma carga de alta performance, né? Aí depois pode ter algumas descompensações naquele sentido ali. Então, a jogada sobre o atleta maduro, o atleta que já está no pico dele, né, dando o máximo dele, ali é o assunto um pouquinho complicado de administrar. Muitas vezes mudam a carga de treino quando, investigando parâmetros biomecânicos e também parâmetros de performance, tipo a potência que ele tem nos gestos, etc., se dão conta que ele está ultrapassando o estresse, aí fazem um período tentando diminuir um pouquinho a carga, né? Isto é um pouquinho como está sendo a tendência hoje. Mas claro que quando a biomecânica é extremamente tem uma componente lesiva séria, aí tem que ser abordado, né? Tem que ver como poder administrar a coisa. Dani? Temos um comentário aqui do pessoal da Lietec UFSCar. Ótima transmissão e tema. Ainda faremos parceria com você. Opa! Ok, estamos aqui. Né? Muito bom. Ok. Que o Wellington também comentou. Deve olhar a capacidade versus demanda, né? Sim. Sim, com certeza. Exatamente. O volume de treinamento é, inclusive, um fator de risco. É aquele ali que tem que administrar muito bem. Verdade. Então, Guilherme, continuando, a gente estava falando dos testes, né? Tu tinha falado da amplitude de movimento que vai olhar, da parte de forças, né? Entre agonistas e antagonistas. Que mais? Tu tem mais coisas a comentar aqui? Então, alguns outros testes também são simples de serem feitos que trazem informação relevante, tá? Tem dois testes funcionais que são que ultimamente estão ganhando mais evidência, um pouco mais difícil de ser feito e outro bastante simples, que são os testes funcionais. Um se chama Hope Test, que é um teste de salto unipodal. Então, ao invés de eu avaliar só o equilíbrio unipodal, que é uma avaliação que a gente costuma fazer, né? O que eles fazem? Eles fazem o salto unipodal, medem essa distância e a qualidade do movimento executado. Então, tem o salto simples, o salto triplo e o salto em zigue-zague. Tem algumas medidas, tem uns 3 ou 4 tipos de Hope Tests possíveis.
Esse é um teste muito simples de ser feito e está trazendo associação com alguns tipos de Tu lesão. consegue fazer o NOC test? Então, um pouquinho limitado, mas eu consigo. Ok. Sim. E o FMS, que daí é um protocolo comercial que tem surgido, né? E que a literatura abraçou, assim, de forma muito receptiva, porque é uma avaliação muito simples e muito global de ser feita. Sim. Essa eu preciso de um pouco de treino para fazer, né? Porque tem um questionário, algumas observações qualitativas na qualidade do movimento, alguns aspectos mais subjetivos na avaliação. Sim. Mas também traz informações muito relevantes. É uma avaliação comercial, né? Mas a literatura abraçou de uma forma assim que eu nunca vi um teste desses comerciais serem tão bem recebidos pela literatura. Sim. Né? E alguns outros aspectos, como a propriocepção, né? A minha consciência articular, saber onde está a minha articulação, esse tem sido avaliado. Apenas algumas lesões têm mostrado associação com esse tipo de teste. E o próprio índice de massa corporal, né? Às vezes o próprio sobrepeso, questões anatômicas, né? De estatura, ângulo articular no raio-x, a idade, tem aspectos bem antropométricos que também vão apontar para maiores riscos de lesão. Uhum. Né? Então esses, assim, são os testes, talvez os indicativos mais comuns de serem apresentados nessas revisões temáticas, que são testes simples, objetivos e que tem pouca chance de dar diferença entre grupos, né? Sim. Algumas perguntas, Dani, aí? Não, Eliton só comentou referente a isso mesmo, Y-teste, ADM de dorsiflexão, Isso aí. rigidez de roteadores de quadril. Esses utilizo muito. Esses são Sim. os que têm maior grau de evidência, inclusive, tá trabalhando muito bem aí o nosso ouvinte hoje. Ótimo, Wellington. Ok. Então, Guilherme, quais são as lesões esportivas mais comuns que podem ser avaliadas quantitativamente? Então, a gente tem que ter claro que não é todo tipo de lesão que vai apresentar um indicador quantitativo, né? A literatura ela tenta limitar quais são as lesões que têm relação com indicadores quantitativos. Existem tanto lesões agudas que podem apresentar essa associação quanto as crônicas. Eu trouxe aqui algumas. Os estresses tibiais, né? As famosas canelites ou as fraturas por estresse, esses têm alguns indicadores quantitativos. Tendinopatia de quase todos os tipos, de Aquiles, da banda iliotibial, tendão patelar, são normalmente relacionadas a questões quantitativas, assim, elas estão sendo muito bem apresentadas quanto a isso, né? E lesões agudas, daí nós temos assim, um entorse de tornozelo, apresentando algum grau de evidência, os estudos ainda estão um pouquinho limitados nessa questão, as avaliações são muito difíceis ainda de ser feitas. O rompimento do LCA, essa já tem um banco de dados assim, bem bacana para a gente apresentar como fatores de riscos quantitativos. E as lesões de estiramento dos posteriores de coxa, né, os isquiotibiais, também já tem apresentado. Então, nós temos uma limitação... Eu fiz todas elas, tá? Olha, já passou por todas essas lesões aí. Todas. As três que tu mencionaste agora, não viu? matam em ambos as já pernas. passou por elas. Sim, todas. E outras questões que estão apresentando, que a literatura está se esforçando muito para apresentar grau de evidência, são as pubalgias. Só que a grande limitação da pubalgia é que ela é multifatorial. Nós temos mais de um tipo de pubalgia. Né? Nessa busca ali, eu apresento 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de pubalgia, né? De origens de dor da região do pubis, né? Sim. Então, seja por questão do psoas, região adutora, por causa de hernia inguinal ou por tensão do tendão inguinal, questões originadas do quadril ou impacto no quadril. Então, essa lesão, que é uma lesão que ela é um grande fator limitador e traz muito prejuízo para as equipes, essa a gente ainda não consegue ter indicadores quantitativos claros. Todos previsível, né? Previsíveis. Sim. Porque são multifatoriais, são muito amplas, né? Sim. Então, a literatura ainda está evoluindo, mas nas que eu mencionei antes, acho que a gente consegue ter um grau de evidência muito bom para estar prevenindo com indicações numéricas. Então, Dani, o material que tu vai disponibilizar vai abraçar falar... principalmente essas que eu falei, tirando a pubalgia, né? Certo. As que eu falei anteriormente, crônicas e agudas. Uhum.
Dani? Ok. Só retomando aqui, quem falou que queria o material, a gente anotou o nome de todo mundo, tá? Quem mais quiser receber esse material é só digitar eu quero nos comentários. Aqui no Facebook, o André Luiz de Oliveira perguntou: qual o parâmetro normal, grau de flexão plantar e dorsiflexão? É André de Recife? André Luiz de Oliveira. Você é de Recife. Depois avisa nós se você é de Recife aí, André. Então, eu trouxe aqui até algumas informações sobre a questão do grau de dorsiflexão, tá? O ângulo de dorsi e de plant, ele tem mostrado associação só com algumas lesões, né? Eu pensei que eu vim perguntas específicas, então eu já me trouxe pronto aqui, tá? Vamos encontrar aqui. Aqui, as lesões que têm relação com a flexão plantar, tá? São principalmente aquelas lesões que têm relação com questões de inflamação tendinosa, né? Então, por exemplo, a banda iliotibial e a tendinopatia do tendão patelar vão apresentar relação. Diga. Só uma coisa, era sobre o ângulo de dorsiflexão. Dorsiplant. Tá, dorsiplant. Isso mesmo. Isso. Uhum. E eles vão apresentar aqui relação com o tornozelo, tá? Eu não trouxe os dados normativos, mas eles estão nos artigos, tá? A questão da flexão plantar e dorsiflexão, ela é um pouquinho limitada ainda, tá? Para prevenção de lesão. A gente traz muito valor para essa questão, mas ela ainda não é 100% fechada. Não é que nem, por exemplo, se tu tivesse me perguntado, rotação interna e externa de quadril. Aí nós temos isso muito bem fechado, 30 graus de rotação interna, 70 graus de amplitude de movimento. Mas a plant e a dorsi eu estava procurando aqui e realmente a gente não tem uma informação normativa que seja condizente entre os artigos, tá? Essa ainda tem que evoluir um pouco, eu recomendo você fazer, tenta perceber nos teus atletas aqueles que apresentam maior evidência, mas no material que eu vou estar enviando, de repente alguns dos artigos que fazem parte das revisões temáticas devem ter o grau que eles encontraram no grupo lesionado ou no membro atingido, né? Então ali vamos ter que fazer uma busca um pouquinho mais aprofundada para tentar encontrar qual que é a referência para as lesões. Mas o que eu lembro agora é que eles têm maior associação com as tendinopatias, né? Com as tendinopatias. Tanto da parte do tornozelo, quanto também mais assim... Da questão iliotibial, sim, também. Às vezes, como eu falei, são determinantes de lesão, né? Às vezes um problema do pé pode originar questões no quadril. Então, esses fatores de risco associados, eles não são pontuais, né? Sim. Se tu tem isso no tornozelo, vai causar isso no teu joelho. Não. Elas são determinantes que vão relacionar a maior probabilidade de ocorrência de lesões diversas. Nunca é só uma, sabe? Sim. Então isso é uma questão interessante que a gente tem visto, que os determinantes quantitativos, eles são para múltiplos problemas, para múltiplas lesões que vão estar sendo... agora me lembro de uma publicação que eu vi que estavam desenvolvendo no Instituto Ortopédico Rizzoli de Bologna, associando o contato inicial, o ângulo de contato inicial de dorsi com problemas patelofemolar, né? Porque eles estavam relatando que depois, entrando com o pé chapado, o ângulo do joelho entrava mais inflexo e automaticamente depois podia... Então, sim, pode ter... Isso é uma coisa interessante de se trazer. Por muito tempo o pessoal acreditou, agora eu achei aqui outra informação, que é o not risk, que isso é uma coisa importante das revisões temáticas. Sim. Elas trazem o que apresenta risco e o que não apresenta risco, ou seja, essa medida, ela não é um problema para essa lesão. Sim. Né? E a amplitude de movimento dos dorsiflexores e plantiflexores, ela não tem relação, por exemplo, com questões do estresse tibial, né? A canelite, que a gente chama no Brasil. Então, a tendinopatia de estresse tibial, essa não tem relação com o ângulo de flexão. E é uma que é muito recomendada ainda hoje para tentar prevenir esse tipo de lesão. Isso é uma coisa interessante que eu trouxe aqui, que é um artigo do
Bom, enfim, depois ali a gente olha a Tem referência. nada. Eu trouxe só o link aqui, Só mas eu acabei Tá. não botando o nome da revista nesse. Sim. Fala, Dani. Temos mais perguntas. Vamos lá. Temos mais duas. Vou ler primeiro a que chegou antes aqui no Instagram do Wellington. No caso do valgismo dinâmico de joelho, é fator de risco para entorse de tornozelo ou quadril? Olha só. Fala, Titi. Aqui a gente já estaria entrando na última pergunta que nós tínhamos planejado para a nossa live, né? Que Sim. seria quais são os fatores, né? Quais são os fatores de riscos mais comuns, né? Isso aí. E uma coisa importante do valgismo dinâmico, Christian, é que a literatura ela tem apresentado uma coisa curiosa. Porque o valgismo dinâmico ele é uma alteração de um complexo articular, tornozelo, joelho e quadril, né? A gente pode definir o valgismo dinâmico como a participação diferente dos seguintes fatores: adução do quadril, rotação interna do quadril, rotação externa da tíbia ou abdução do joelho. Então são 4 fatores cinemáticos que podem caracterizar um valgismo dinâmico. Sim. Tá? Então, o que é importante? A gente saber quais destes fatores possuem associação. Sim. Porque o valgismo dinâmico ele veio numa moda, assim, né? numa tendência hoje muito forte, que não é o mais ideal para ser nomeado como fator de risco. Porque são 4 coisas diferentes que eu vou estar observando. Sim, é uma resultante de uma dessas alterações. De uma dessas 4 em diferentes combinações. Né? A minha dúvida sempre foi, o arco plantar sobre o vagismo dinâmico, né? Normalmente ele vai ter uma... Sim. Ele está eventualmente como causa, ou pode ser um efeito? Um efeito, ter um desabamento do arco plantar ou uma coisa desse tipo. Então, com o vagismo dinâmico, eu digo. O drop navicular, ele pode ter associação com um desses 4 fatores do valgismo dinâmico. Sim. Ou não. Eu posso ter só o drop navicular e o meu joelho não mudar de postura. Da mesma forma que uma pessoa com drop navicular, no momento que eu corrijo essa questão de eversão do pé, sim, eu posso diminuir o valgismo dinâmico, porque daí o drop navicular normalmente ele vai trazer junto o último indicador de valgismo dinâmico, que é a abdução do joelho, né? Que é a sim, tíbia no plano frontal diminuindo o ângulo em relação ao plano frontal. Né? Então, uma mudança de ângulo frontal da tíbia. Sim, e vai exercitar uma força lá que depois o arco pode sofrer. Exatamente. Mas então pode ser a consequência disso ou a causa. Ou na causa. Né? Ou podem ser concomitantes. Bastante associado, né? Sim. Assim, os fatores de risco, vocês querem... Tinha alguma pergunta aqui? É que tem 2 comentários e mais uma pergunta. Posso ler? Claro, agora? Vamos lá, antes de eu entrar aqui nos fatores, que a gente já tá bem no finalzinho. O Wellington comentou também, fator também para síndrome dolorosa fêmoro-patelar. Trabalho não para eliminar o valgismo dinâmico do joelho, e sim através de aprendizado motor. Aí aqui no Facebook, o Odon Ribeiro Júnior comentou, entre 35 e 45 graus de dorsiflexão, encontra-se no perfil baixo risco de lesão. Olha aí, maravilha. E o André Luiz de Oliveira perguntou aqui no Facebook, qual a sua opinião sobre o overstride e a canelite nos corredores? Teremos uma live falando bastante disso. A gente vai ter um corredor aqui, sim, né? Teremos um triatleta para falar pra gente sobre isso aqui. Um experto falando né? disso. E também um médico que também vai conversar com a gente sobre essas questões. Sim. Vamos entrar na questão dos fatores de risco antes de entrar nas lesões em si, né? Sim. Os principais fatores de risco que a gente vai estar observando, tá? Que vão ter relação com uma série de lesões. Primeiro, vem das avaliações biomecânicas, de salto e corrida. Né? Hoje a gente tem aí, no Brasil, vindo a avaliação de corrida como uma ferramenta possível para determinação de chance de lesão, né? De risco lesivo, né? As bandeirinhas vermelhas. Então, quando a análise é tridimensional, eu consigo fazer a identificação desses fatores de riscos. Então, a rotação do fêmur, né? A rotação de quadril, a própria adução do joelho, eu necessito de avaliação tridimensional com marcadores anatômicos para poder fazer esse tipo de referenciação para corredores. Sim. Né? Então, se o meu esporte é a corrida linear,
a própria avaliação de corrida vai me apresentar a questão de rotação, o drop navicular, a rotação da tíbia, o ângulo de ataque durante a corrida, né, do calcanhar. Eu vou ter essas possibilidades. No entanto, a avaliação da corrida ela limita para essas questões de esportes lineares. Tá? Quando o esporte apresenta mudanças de direção importantes, aí a gente tem que entrar com testes biomecânicos que causem maior estresse sobre as estruturas. E aí entra o salto. Né? O que é o salto vertical? É uma forma de se avaliar o desempenho, de encontrar esses determinantes cinemáticos, né? E aplicar eles aos esportes de mudança de direção. E aí eu consigo ter uma avaliação biomecânica que vai me trazer correlação com lesões para o vôlei, para o basquete, para o futebol, né? Para todos esses esportes, para o tênis, para todos esses esportes onde haja finta e mudança de direção, eu consigo usar o salto como fator para identificação dos fatores de risco. Como avaliação para identificação dos fatores de risco. Então é interessante que quem está na área da avaliação biomecânica tenha claro que se eu estou trabalhando com esporte linear, a avaliação tridimensional da corrida me traz informações interessantes. Agora, se eu estou num esporte com mudança de direção e finta, o salto passa a ser uma avaliação biomecânica que identifica os fatores cinemáticos. E por último, para ir então em direção ao fim da nossos fatores de risco, né, encerrar aqui, a força dos flexores plantares e eversores de tornozelo, né? Então a força de musculatura do tornozelo ela é muito importante como fator de risco. Para estabilizar, né, justamente. Exatamente. E o tornozelo ele vai trazer repercussões para toda a região de cima, né? Para as lesões de joelho, para as tendinopatias e para as lesões agudas. Amplitude de movimento de rotadores de quadril. Então, rotação interna e externa de quadril. Aqui nós temos um fator de risco para uma série de lesões. As lacidões articulares, então assim, a hiperextensão do joelho, né, a mobilidade patelar. Existem uma série de testezinhos que em alguns segundos eu consigo ver para testar a instabilidade articular ou a lacidão dos ligamentos naquela região, né? Alguns testes ortopédicos, mas normalmente se testa os testes bem simples, assim, que é a hiperextensão e mobilidade patelar, que traz algumas informações relevantes. Perguntas? E aí, as avaliações cinemáticas do salto e da corrida. Então, finalizando assim esse apanhado, com uma avaliação de cerca de 10, 20 minutos para as amplitudes de movimento, mais as avaliações gestuais e biomecânicas de salto e corrida, eu consigo fechar um protocolo completo de avaliação quantitativa. Né? Eu acho que... E o equilíbrio entra nisso? O equilíbrio é o estudo que a gente está fazendo agora. Né? Eu estou tentando diferenciar agora no meu doutorado e com as pesquisas que a gente está fazendo na UX, a relação dos sistemas de controle do equilíbrio com esses desempenhos. Né? Então, o sistema vestibular proprioceptivo e visual, a gente ainda não sabe se eles têm relação com desempenho e com lesão. Né? Então, esse é um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo para tentar ver se questões sensoriais também podem estar ajudando, não só os determinantes cinemáticos, né? Não só as amplitudes de movimento, a força, mas será que algo dentro do indivíduo, na sua capacidade de perceber o ambiente, pode afetar as lesões e o desempenho? Isso ainda é uma resposta para ser feita, né? Como não eu disse, tem muito trabalho sobre isso. Não, isso ainda é algo muito recente. Sim, mas nós vimos já trabalhar essas questões, né? Sim. O protocolo que a gente desenvolveu, no caso ali no grupo de pesquisa do Jefferson, que já veio aqui, tenta trazer cada sistema de controle de equilíbrio para dentro da avaliação para tentar identificar os déficits, mas ainda é algo carente. Dani, estamos no fim da nossa live aqui. Temos mais Vamos lá. duas perguntas aqui, um comentário que eu vou ler para vocês e depois encerramos, tá? Sim. Vocês avaliam a altura do salto? Achei poucas evidências. Então, a altura do salto é uma coisa muito bacana, Christian, porque, olha só, quem é que está perguntando essa? O Wellington Castro. Wellington. Cara, a altura do salto é uma excelente pergunta, porque a altura do salto, quando a gente fala de lesão, ela possui relação positiva. Quem salta mais alto pode apresentar maior chance para algumas lesões. Só que se a gente vai a fundo e tenta encontrar os determinantes cinemáticos, normalmente os atletas que saltam mais alto são aqueles com maior número de determinantes cinemáticos para a ocorrência de lesão. Então,
essa é uma informação que ela é perigosa, né? A gente tem que olhar assim, saltar, né, mais que 35, 40, 42 centímetros é um indicativo de desempenho muito forte. Sim. Mas esse atleta também vai ter maior potencial de desenvolver lesões, porque ele é mais potente. É o carro a 200 por hora, é o carro a 100 por hora. Exatamente. Então, assim, um atleta de vôlei que consegue saltar, né, 45 centímetros em teste de salto, né? Não no vôlei que salta mais de 1 metro, né? Sim. Mas no teste de saltos. E um atleta de vôlei que salta 30 centímetros, o de 40 centímetros vai estar se expondo a muito mais riscos, né? Certo. Então ele vai ter maior chance de lesão. Então esses são justamente aqueles que a gente precisa de maior atenção aos determinantes cinemáticos e aos fatores de risco, de amplitude de movimento, força e funcional. Também porque o impacto de um salto mais alto... É muito maior, ele está mais exposto à força de ação do solo. Também o esforço esforço para saltar mais alto, diferente, né? Com certeza. Sim. Dani, temos mais interações? Mais uma pergunta. Qual o grau normal de rotação interna e externa do quadril? Essa informação vai estar na nossa tabela ali, eu não vou procurar porque eu estou com um monte de papel aqui, mas se eu não me engano são 70 graus de amplitude completa e 30 graus de rotação interna. Agora, precisamente eu não lembro, mas vai estar tudo, só fala aí, eu quero, que a gente vai mandar para você a tabela com todos os artigos de revisão sistemática e os apontamentos normais de amplitude de movimento. Tá, aqui o último comentário então, do Flávio Lima. Boa tarde, os protocolos existem, porém não são trabalhados nos alunos. Falam na questão da corrida, pois tem testes simples que poderiam ser mais trabalhados e hoje temos muitos corredores com problemas. Atenciosamente, professor Flávio. Aqui o Wellington agradeceu, valeu gente pelas dúvidas, adorei. E é isso aí, o pessoal tá pedindo bastante também o material. Após a live a gente encaminha para todos aí. Dei trabalho para Dani aqui, então. Damos trabalho, né, Dani? Muito bem, pessoal. Estamos aqui para trabalhar também, né? Então, hoje encerramos aqui a temática, a primeira live, tem uma série de live que faremos. Na próxima teremos um convidado que vai trazer uma literatura muito interessante, né, Guilherme? Isso mesmo. Sobre desempenho, né? Bem bacana. Então, acompanhem. Semana que vem teremos uma live fantástica. Talvez o Rodrigo está nos acompanhando. Rodrigo, semana que vem, né? Estamos esperando. Então, é isso aí. Canal YouTube com as demais lives. Também nosso podcast. IGTV. Tudo para vocês acompanhar as lives que nós já fizemos. Agradeço novamente o Guilherme para o conteúdo que ele trouxe hoje, extremamente interessante. E depois nos vemos semana que vem. Bom almoço, bom final de semana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.